Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui de volta para mais um culto doutrinário, mais um ensino da Palavra de Deus. E hoje nós vamos para a quarta parte do tema Aprendendo com o Apóstolo Paulo as doutrinas cristãs. Quero tomar como texto básico hoje o livro de Romanos, no capítulo 5, e o versículo de número 12, que está escrito assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Glória a Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo sobre a morte, né? A morte é uma intrusa implacável que vem na nossa vida, é impiedosa, é um pesadelo para algumas pessoas têm a morte como um pesadelo produzido pelo pecado. E exatamente é um pesadelo, porque nós sabemos, como estudamos a semana passada, que o salário do pecado é a morte. E hoje nós pegamos esse texto, ao qual Paulo diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram. Mas veja o seguinte, meus queridos irmãos, mas não se desespere, a morte está com seus dias contados, é verdade. Para Jesus, o silêncio da morte é só uma pausa na eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele declara isso, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós sabemos que esse homem é o que nós vimos na semana passada, é o nosso pai Adão, né? Que ali ele desobedeceu a Deus, né? Junto com a nossa mãe Eva, né? Assim como chamamos. E por isso entrou o pecado no mundo. E através deles nós aprendemos que todos nós nos tornamos pecadores, né? Mas Deus nos, como falou, a sua palavra falou na semana passada, nós lemos lá em Romanos 6, que declara profundamente que para o pecado tem um salário, tem uma recompensa, né? Tem um preço a pagar, a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, né? O Senhor Jesus, temos a vida eterna, ou seja, aí vencemos totalmente a morte. Diante desse texto, nós iremos abordar alguns tópicos aqui. E o primeiro tópico que eu quero falar é que somos pecadores e mereceremos a morte. O que é que diz o texto? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Amém? E pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas veja o seguinte, a mensagem é clara: todos somos pecadores, por isso todos caminhamos para a morte. Morte é uma palavra pesada, não é verdade? Muito pesada, ninguém gosta de ouvir falar sobre a morte, ou que um dia vai morrer, né? A nossa natureza sempre nos gera um temor, um medo sobre este momento que todos passará, que é a morte, né? Morte é uma palavra pesada, desagradável. Existem palavras que são assim, como por exemplo algumas palavras que elas são desagradáveis: vingança, assassinato, cárcere, ódio. De todas as palavras desagradáveis, negativas, pesadas, aqui de fato é a mais forte, aqui de fato é mais forte, é a morte.
A morte, ela realmente é uma palavra desagradável. A morte é uma intrusa. Nós não fomos criados para a morte. Muito pelo contrário. De acordo com a palavra de Deus, nós fomos criados para a vida. Nós fomos criados para a imortalidade. Veja o que o rei Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3, o verso 11. Está escrito: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, por isso é que a gente gosta de viver e não pensar na morte. Mas, mesmo passando por dificuldade, por problemas inúmeros, mesmo sofrendo as diversidades da vida, mesmo assim, nós queremos viver. Nós não queremos, de forma alguma, a morte na nossa vida. Nem na nossa vida e nem na vida de uma pessoa querida e nós amamos, um ente querido. Segundo tópico que eu vejo aqui, querido, não precisamos ter medo da morte. Vou repetir. Não precisamos ter medo da morte. Sim, pastor, mas o senhor está dizendo, no primeiro tópico, o senhor fala que somos pecadores e mereceremos a morte. É verdade, mereceremos a morte. Mas agora eu quero falar para os amados que não precisamos ter medo da morte. Se estamos em Cristo, se verdadeiramente andamos no caminho da obediência, a morte, para nós, ela não existirá. Porque o Senhor nos dará o direito à vida eterna. Mas vamos ver o que nós podemos aprender nesse segundo tópico agora. Todos nós queremos viver. O normal e natural é a gente desejar a vida. Sabe que a morte é algo assim tão estranho, a morte é tão indesejada, que algumas pessoas chegam a ter medo. Medo dos mortos, até medo daqueles que estão mortos, que já morreram. Mas a gente não precisa ter medo deles. Eles não fazem mal a ninguém. A gente precisa ficar esperto com os que estão vivos, com os vivos. Ou assim, e aí sim, precisamos nos cuidar, porque mortos, eles ficam quietinhos no lugar que nós os sepultamos. Mas precisamos ter cuidado com aqueles que estão vivos. Amém, querido? De acordo com a Bíblia, os mortos ficam em um estado de completa inconsciência. Os mortos não sabem absolutamente nada, eles não pensam em nada, eles não vêem nada, eles não falam nada. E tem tantas pessoas que, não, porque eu vi, né, eu sonhei, e ou seja, eu vi vulto, eu vi isso. E, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode sentir a presença de alguns demônios que queiram te perturbar. O teu subconsciente te leva a ver ou pensar alguma coisa sobre uma pessoa que já morreu. Mas eu torno a dizer, não tenha medo do que eles morreram, de forma alguma. Eles, vou repetir, eles apenas não podem fazer mais nada. Absolutamente nada ele poderá fazer. Amém? Eles não pensam nada, eles não veem nada e eles não falam nada. Amém? Preciso lhe informar que aqueles que já morreram, eles, de acordo com a Bíblia, não estão no inferno, ou no purgatório, ou no céu, em nenhum outro lugar. Os mortos, eles permanecem no mesmo lugar onde nós os sepultamos. Aqueles que morreram
perdidos porque rejeitaram a graça de Deus, eles não estão no inferno, no lugar de tormento eterno, onde a chama, elas nunca se apaga. Não, preciso lhe dizer que não. Muitos têm, e até nós, até crescemos, aprendendo dessa forma, somos ensinados dessa forma. Mas eu vou te mostrar, e aqui aprendendo com as Escrituras, meditando sobre a questão da morte, vamos observar que exatamente os mortos estão lá aonde nós deixamos, aonde nós sepultamos, né? Corpo mortal, né? Está lá, né? Não vai a lugar nenhum. O pó se tornou lá o pó. Mas o Espírito não voltou para Deus. Vamos lá. Os mortos, eles permanecem no mesmo lugar onde nós os sepultamos. Aquele que morreram perdido porque rejeitaram a graça de Deus. Eles não estão no inferno, no lugar de tormento eterno, onde as chamas, elas nunca se apagam. Não preciso lhe dizer que não. Vamos lá. É verdade que um texto ou outro da Bíblia, se interpretado de forma precipitada, pode sugerir isso, né? Mas acredito, estudando, lendo de forma mais profunda a cada um desses textos e buscando uma compreensão geral desse tema, em toda a Bíblia, essa doutrina do inferno, do tormento eterno, ela não se sustenta. Uma doutrina que não vai sustentar se for exatamente aplicado os textos sem ter um grande análise, uma boa interpretação de uma forma correta. Se for precipitadamente, pegou o texto e ali vai tirar fazer sua interpretação, pode sugerir isso, que você, que pessoa tem crente que ainda pensa que existe o purgatório e está lá a alma penando, e não é por aí. Claro que a Bíblia diz que os ímpios serão destruídos no fogo eterno. É verdade, os ímpios serão destruídos no fogo eterno. Porém, esse fogo eterno é em consequência e não em duração. Vou repetir, esse fogo eterno é em consequência e não em duração. Tanto os demônios quanto os ímpios que rejeitaram a graça de Deus, eles serão lançados no lago de fogo. E de acordo com a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, e o verso 9 e o verso 10 está escrito o seguinte: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, de dia e de noite, para todo o sempre. Para todo o sempre. Amado, ali eles serão consumidos, eles serão aniquilados, e não haverá mais raiz nem ramo do pecado. Vejamos o que a palavra de Deus fala para nós, lá no profeta Malaquias, no capítulo 4, e o versículo 1 está escrito: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. E de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Glória a Deus. Amado, esse lago de fogo,
acontecerá depois, depois dos 1000 anos, depois que Cristo voltar. Começa os 1000 anos para aqueles que obtêm a salvação. E depois desse período é que vem a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, e eles serão assim julgados, eles serão exatamente colocados conforme a palavra de Deus afirma. Ao destruídos, lançados no fogo, no lago de fogo, assim como o diabo e os seus anjos, todos serão destruídos, ou seja, aqueles que não tiveram a ressurreição, em Cristo Jesus. Irmão, esta doutrina do tormento eterno, ela não apresenta um Deus justo, mas um Deus cruel, além de injusto. Certo? Outro aspecto importante é que a Bíblia promete vida eterna para os salvos. Vida eterna para os salvos, que estarão eternamente ligados ao Senhor. Então, querido, não há vida eterna para os perdidos. Amém? Não haverá vida eterna para os perdidos, de forma alguma. Não há vida eterna para os demônios. Como lhes disse, eles serão todos aniquilados, destruídos. E ainda, você pode me dizer, e o purgatório? Que cresci aprendendo sobre o purgatório. Vamos lá, olha, não existe sequer na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos livros canônicos, ou seja, livros canônicos, os que verdadeiramente foram canalizados, aprovados, que estão aqui. Nós sabemos que existe uma Bíblia, que ela tem mais de 66 livros, alguns deles são apócrifos, eles não foram livros canalizados, não são considerados livros canônicos, E nós entendemos aí que a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia católica, ela tem mais esses acréscimos, Tem alguns livros como Judite, Tobias, Macabeu, 1º e 2º Macabeus, Tem o Eclesiástico, não é Eclesiástico, mas o Eclesiástico é outro livro. E aí você vê tantos e outros livros apócrifos que nós sabemos que existem. Eles não foram canalizados como os autênticos e que faz parte da Bíblia. Por isso a Bíblia do protestante, a Bíblia do cristão, ela tem 66 livros. Amém? Então, amados irmãos, purgatório é uma invenção completamente humana. É uma palavra inventada, completamente humana, fora da Bíblia. E o céu? Os salvos não estariam no céu, no paraíso, na presença do Senhor, gozando das alegrias de conviverem na presença de Deus? Veja o seguinte, o céu nós sabemos que existe, o inferno existe, porém o que nós estamos falando aqui é sobre a questão de uma doutrina que ensina que morreu, já se resolveu tudo, morreu sem Cristo, já foi direto para o inferno. Não, nós sabemos que aqueles que partem sem Cristo viverá uma eternidade sem Ele, porém haverá um dia de julgamento. Haverá um dia onde todos nós vamos nos comparecer diante do tribunal de Cristo. E aí acontecerá o julgamento final, a sentença final, e daí sim, aí podemos afirmar
e uns viverão a vida eterna na presença do Senhor. Amém? Aqueles salvos, claro, que um dia estarão na presença do Senhor. Os salvos, nós conviveremos eternamente com o Senhor. Porém, eles ainda não estão lá. Amém? Nossos irmãos ainda não estão lá convivendo com o Pai. E muitas vezes nós até erramos, como estamos fazendo um culto de sepultamento. Agora não está mais conosco, já está com o Pai. Não, ainda não está. Porém, tem de esperar esse dia maravilhoso de receber a sua coroa, né? O direito entra para o gozo do teu Senhor. Não é verdade, irmão? Então vejamos, eu sei que essas palavras podem ser surpresa para você, mas nós devemos de andar, querido, à luz da revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela afirma, né? Talvez eu tenha até cometido alguns deslizes e algumas mensagens até falar sobre dessa forma, mas há um estudo profundo, esse momento de quarentena que eu estou fazendo, eu estou aí observando algumas coisas, e essas coisas acontecerão após o milênio, depois do milênio, depois que o Senhor Jesus vem, ele vai ainda reinar, depois haverá o julgamento, tudinho. Então, irmão, haverá, eu quero dizer que ainda há uma chance, para os ímpios, né? Aqueles que ficarão, né? Estarão na terra, mas não estarão reinando com o Senhor por milênio. Haverá podemos dizer, uma chance de se reconciliar naquele momento. Porém, é um momento que nós observamos que hoje em dia a maioria das pessoas tem abandonado o Senhor por coisas simples. Imagine nesse dia que antecede a primeira vinda do Senhor Jesus, né, para buscar a sua igreja. Ele vai reinar, né? Ele vai reinar na Cidade Santa por 1000 anos. Vai estar reinando ali. Depois haverá o julgamento. É uma coisa que eu vou falar com os irmãos depois, trazer esse estudo depois para os irmãos. Mas vamos dar continuidade aqui. Talvez você fique assim, mas por que isso? Eu aprendi dessa forma. Eu sei que essas palavras podem ser surpresas para você. É possível que você esteja estranhando esse ensino, mas eu posso lhe assegurar que isto é que diz o Senhor. Sabe? Não se ofenda, mas não importa o que eu pense, ou o que você pensa, não importa. Não importa o que nós aprendemos erradamente. Agora, o importante agora é saber o que Deus pensa e o que Ele diz. E assim Ele fala para nós. É bem claro, simples, de entender uma vida de eternidade com Deus. É João 8,32, quando ele diz assim, diz o Senhor. Precisamos entender o assim diz o Senhor. Se o Senhor falou, irmão, a sua palavra, revelou os seus santos profetas, os apóstolos, então esta palavra, assim diz o Senhor, é que tem importância na vida do cristão, na vida da igreja. Então não é o meu achismo, não é o que eu acho, né? Mas a interpretação da palavra de Deus é que nós devemos vivenciá-la. E orar sempre quando vier dúvida, Senhor, que teu Espírito venha me revelar, me esclarecer, que Ele é o melhor professor. Então, João 8,32 deixa bem claro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade é a palavra de Deus. Ela nos ensina. Se você for lá, eu quero que o Senhor me fale sobre o amor. Ele está lá, Ele vai te revelar. Eu quero que o Senhor me fale sobre o pecado. Ele vai lá, vai te revelar, vai te ensinar. O Espírito Santo vai te ajudar a entender. Ele quer que fale sobre a morte. Ele vai te ensinar, vai te entender, fazer com que você entenda sobre a morte. O terceiro ponto que eu vejo aqui, quando se perde
uma pessoa querida, alguém que nós amamos, um ente querido da nossa família, alguém que nós conhecemos, alguém que nós convivemos desde da nossa infância, né? E eu sei que muitas pessoas passam por isso, como eu passo, já perdi entes queridos, né? Mas vamos lá. Provavelmente você, como eu, já perdeu uma pessoa querida, ou até mesmo mais de uma. E você pensa, será que eu terei um dia a alegria de reencontrá-la? Eu quero compartilhar com você um texto maravilhoso que traz muita esperança ao nosso coração. Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 15, verso 21 ao 23, diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados sem Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo na sua vinda, as primícias, e depois os que são de Cristo Jesus. Aleluia. Os que são de Cristo na sua gloriosa vinda do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, é verdade que em Adão todos morrem, mas em Cristo Jesus todos podem ser vivificados. Em Cristo todos podem ser ressuscitados. Através de Adão recebe a morte, mas através de Cristo Jesus a ressurreição é certa. Amém, querido? E o apóstolo Paulo diz que tudo é no momento certo. Primeiro Cristo ressuscita as primícias dos mortos, depois aqueles que são de Cristo na sua vida. Quando Jesus retornar a segunda vez a esse mundo em glória e majestade, todos aqueles que morreram confiando em Cristo, nesse momento ressuscitarão com um corpo perfeito e glorificado, e juntos estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, não tenha medo da morte, porque quem está com Cristo terá a vida eterna, ressuscitará com Cristo. Quarto tópico que eu quero vos falar é: a morte será destruída para sempre. A morte será destruída para sempre. E tem mais. Vamos continuar a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15. Agora vamos ler do versículo 24 ao 26. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto dizendo: e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, amado, louvado seja o nome do Senhor. A morte será destruída para sempre. Por isso que nós cristãos, eu, você, nós cristãos, os que servem ao Senhor, que verdadeiramente o obedecem, cumprem com as suas palavras. Claro, nós não vamos desejar a morte, mas também nós precisamos temê-la. Por quê? Porque a morte não terá a palavra final. Então, amado, a morte não terá a palavra final para a nossa vida. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a morte será destruída para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque a morte não terá a palavra final. A morte para os filhos de Deus é apenas uma interrupção temporária da vida, a vida eterna. Queridos, porque quando o Salvador Jesus retornar, todos aqueles que são seus filhinhos
os que morreram, confiante nele, seguros na sua palavra, serão ressuscitados. Amém? E nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Acredite, o destino final dos filhos de Deus não é a sepultura, mas é a presença do Senhor e a casa do Pai, onde nós iremos morar eternamente com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte. Acredite, o inimigo, o pecado, a morte, não frustrarão os planos de Deus para nossas vidas, os planos de Deus para a igreja, porque o Senhor é soberano, amém? Ele está acima de tudo e acima de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Por isso é que podemos viver com a esperança, a garantia, né, irmão? Que se morremos antes, segundo o advento de Cristo, segundo a vinda do Cristo, não precisamos ter desespero. Por quê? Não ficar desesperado. Porquanto o Senhor retornar, quando o Senhor retornar, nós estaremos todos junto com Ele. Amém? Estaremos todos juntos, aleluia, na sua eterna e gloriosa presença. Amém, querido? Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz na segunda carta, segundo Timóteo, ele escreveu ao seu filho na fé Timóteo. No capítulo 1, verso 10, ele diz: e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero concluir agora dizendo para os amados irmãos, quero concluir esse quarto estudo, aprendendo com o apóstolo Paulo a doutrina cristã. Aí você pode, vá, irmão, ver no canal da igreja, você vai acompanhar a primeira parte, a segunda parte e a terceira, como esta que nós estamos agora, a quarta parte, que fala, que aprendendo com Paulo, as doutrinas cristãs, e hoje falando da morte. E eu quero concluir esse estudo dizendo para você, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Se assegure nisso, que a graça do Senhor é com você. Não tema a morte e não tenha medo de quem já morreu. Mas sim, te cuida, tenha cuidado. Se preocupe com os que estão vivos. Tire lições de vida. Aplique na sua vida com os erros que cometeu para não cometer mais. E siga em frente. Confia. Se você partir hoje, ou amanhã, partindo, servindo ao Senhor, na vinda dele, você ressuscitará com ele. Amém? Deus abençoe a todos. Fica com Deus. Tenha uma excelente semana e que Deus os abençoe.